Esse é o volume final de Naruto, cobrindo do capítulo 691 após a derrota da Kaguya, passando pela luta entre Naruto e Sasuke nos capítulos seguintes e terminando com o epílogo no capítulo 700. E na teoria, isso é tudo que alguém podia esperar de um bom final de Naruto. A quarta guerra ninja havia terminado. Naruto e Sasuke tiveram sua última batalha e todos viveram felizes para sempre. Só tem um problema. Esse final foi meio ruim. Do Zetsu derrotando a Madara, a chegada da Kaguya, muita coisa sobre o final de Naruto ainda deixa um gosto ruim na boca de muita gente. E embora existam algumas coisas sobre o final... Vídeo legal, tá? Achei legal a edição dele. Mas realmente, cara, é um final ruim. Final de Naruto que eu goste, eu concordo que toda essa saga final deixou muito a desejar. Mas isso não é mais problema, porque nesse vídeo eu vou consertar o final de Naruto. Ousado, hein? Ousado consertar o final de Naruto. Bora ver se esse cara consegue, porque dá pra consertar. Não é tão difícil assim. Mas não é todo mundo que vai fazer um trabalho legal. Vamos ver aqui. Vambora, tenho fé nele, vai consertar. Vai consertar. Não é tão difícil assim. Bora lá. Eu vou reescrever toda a história, começando a partir da saga do Pain, apagando tudo o que aconteceu depois dali e dividindo esse final novo em 8 capítulos. E quando eu terminar, eu quero que você me diga se você gostou mais do meu final ou do final do Kishimoto. Agora... Tá. 8 capítulos a partir do arco do Pain pra encerrar tudo não dá. Tipo, 8 capítulos de um mangá, impossível. Impossível. Se for a partir do Pain, não dá. Mas vamos ver. Vamos lá. Capítulo 1. O Herói da Folha. Como eu disse, eu apagaria tudo que veio após o arco do Pain. Isso porque tudo o que aconteceu até aquele ponto já havia sido perfeito. Aliás, muitos até dizem que Naruto devia ter acabado na saga do Pain. O único problema... E isso é uma falácia gigantesca. Nunca que daria certo. Ó, sobre o arco do Pain, tenho vários contrapontos. O final do arco do Pain é muito bom e tal, sim, todo mundo concorda isso. Mas só não dava pra acabar Naruto ali. Não dá, tem muita pergunta ainda aberta. Muita coisa aberta, muita coisa aberta. Então, tipo assim, principalmente envolvendo o Obito e o plano final da Akatsuki, né? A própria finalização do Kisame também ela é muito boa e muito importante no mangá. Eu acho que ela foi muito bem executada. O final da Konan também é um ponto muito bom. Então, pra mim, eu mudaria a guerra, saca? Eu mudaria a guerra. Se fosse pra mudar o final de Naruto, eu não mudaria a presença da guerra, mas eu mudaria a execução da guerra. Eu colocaria mais capítulos na guerra e mudaria a dinâmica das coisas. Por exemplo, ao meu ver, o Zetsu foi muito mal usado pro que ele prometia. E claro, ele prometia ser um Minion. Só que ele foi bufado pelas células do Yamato, teve todo um lance, teve a questão da espionagem, que ele virava ninjas e conseguia meio que entrar e se infiltrar e tal. Cara, um plot totalmente desperdiçado, porque isso poderia sim envolver uma conspiração interna entre os aliados, poderia ter mais treta disso, só que é muito difícil fazer isso no formato de mangá, e ainda mais semanal ou mensal, não lembro como é que era. Mas assim, muito difícil de você alinhar tudo isso pelo pequeno espaço de tempo que tinha, né? Mas, num caso assim, você tá colocando aí 8 capítulos ou 8 volumes, eu não sei o que ele quis dizer. Mas enfim, vamos ver o que ele quer fazer isso aqui. O problema em terminar Naruto aqui é que ainda haviam muitas pontas soltas para serem resolvidas. Exatamente. E o Tobi? E todas as referências ao Madara Uchiha? E a vingança do Sasuke contra a Folha? E o que era o Zetsu? A verdade é que Naruto não poderia ter acabado no arco do Pain. Mas aqui é o ponto ideal pra gente dar início aos arcos finais da história. Com Naruto voltando pra Konoha como herói da vila, o grande sonho do personagem havia finalmente sido realizado. Não, ele não havia se tornado Hokage ainda, mas eu nunca considerei que o Naruto quisesse virar Hokage simplesmente pra virar Hokage. O Naruto queria ser reconhecido, queria que a vila se importasse com ele, tanto quanto ele se importava com a vila. Isso aí lá no começo. O Naruto criança queria virar Hokage por isso. Mas o Naruto, conforme ele vai amadurecendo e entendendo que é ser Hokage, a motivação dele muda, não é só por querer. Ele precisa se tornar Hokage para o ciclo acabar. Claro, você pode ter uma subversão aí e querer colocar aí que ele morre no final. Mas o plano dele ou era virar Hokage, e nesse ponto da história tá tudo caminhando para isso, ou ele morreria pelo Sasuke. Um ou outro, saca? É um desses dois plots que tinha que acontecer. A trama do Hokage ou a trama de salvar o melhor amigo. Ele tinha esses dois maiores objetivos, né? Salvar o melhor amigo e virar Hokage.
o mundo precisa continuar para qualquer uma dessas tramas acontecer, né? Então é meio que a terceira trama de salvar o mundo pela guerra também tá embutida nesses dois. Agora, beleza. Digamos que ele morra pro Sasuke, saca? Ia ser uma subversão ferrada e tal, ia mudar completamente a nossa percepção, muita gente não ia gostar do final, enfim. A popularidade do Naruto ia cair. Agora, a questão foi pro rumo de ele vai se tornar Hokage. Por que ele vai se tornar Hokage? Porque ele só quer reconhecimento? Não. É porque ele entende o que é ser um Hokage. Ele entende o que é a vontade do fogo, ele entende o ponto do Itachi, o ponto do Sasuke, o ponto de todo mundo, o ponto do Pain, o ponto do Obito. Ele vai coletando todos esses pontos de vista e vai refutando um a um. Naruto é sobre ideologias, é sobre o quão difícil é de superar o mundo sem odiar de volta, saca? Você vê que tem claramente uma questão narrativa na evolução de vilão para vilão. Primeiro, Zabuza é a instrumentalização do que é ser um ninja. Depois, o Gaara é a instrumentalização do poder de uma biju, né? Isso aí desde o nascimento, conversa diretamente com o Naruto. O Sasuke é a instrumentalização da vida das pessoas por causa do clã Uchiha, do poder. Depois do Sasuke, no final do Naruto clássico, começa já o Shippuden. A Akatsuki, a criminalização, né, a marginalização, se você quiser colocar dessa forma, porque Deidara era marginalizado, e vários outros personagens também da Akatsuki, todos eles foram ou exilados, ou se exilaram, ou foram vítimas da vila, ou eram vítimas que não se encaixavam na sociedade, ou loucos da cabeça mesmo, como Hidan. Todos eles eram excluídos de alguma forma por causa de suas individualidades. A Akatsuki entra logo no começo. Então, tipo assim, ele vai superando de um a um, cada uma das desavenças. O Pain é um limite extremo sobre dor, sobre sentir, sobre o quanto alguém machucado pode fazer estrago. O Obito, que vem depois, é o completo oposto. Ele não sente nada. Ele já cansou de sentir a dor e ele se nerfou, ele se... Saca? Ele fala, eu não tenho coração, irmão, eu não tenho nome, eu quero apagar tudo isso. Saca? Eu quero quebrar, eu quero destruir. Eu não penso numa recuperação que nem o Pain pensava, em fazer todo mundo sentir e a partir daí querer construir. Não. Foda-se o mundo. Eu não aguento mais sentir. Eu quero cessar isso com um Genjutsu. E cara. O Naruto vai refutando de um a um. E, tipo assim, não dá pra você só falar que ele quer ser Hokage por reconhecimento. Não é mais esse Naruto. O Naruto não é o mesmo do começo. Saca? Então, ele precisa ir por essa trama, ele precisa seguir esse caminho superando de um a um, refutando de um a um, trazendo de volta de um a um pelo discurso, e não só pela porrada, saca? Porque Naruto não é só sobre power scaling. Tem a parte de power scaling? Sim, com certeza tem power scaling. Mas o principal é a mensagem, o principal é o conceito, o principal é a narrativa, tá? Não adianta negar, saca? Então eu sempre vou ir mais pela narrativa e também pelo power scaling andando de mão dada. Calma aí, vamos voltar só um pouquinho. Queria ser reconhecido, queria que a vila se importasse com ele tanto quanto ele se importava com a vila. Então, esse Naruto não é esse Naruto aí. Esse Naruto aí já é outro Naruto. Ele queria reconhecimento? Claro, sim, ele queria e tudo mais. Mas ele vai entendendo o que é ser um Hokage, o que é a vontade do fogo no Shippuden. Tudo isso aí vai sendo, moldado. A evolução da maturidade do Naruto vai sendo moldada. Isso aconteceu ao final do arco do Pain. Naruto era agora o herói da... Isso não aconteceu no final do arco do Pain, o que ele falou. O que ele falou, isso aí aconteceu lá no começo do clássico. Mas isso foi mudando de acordo com o tempo. Folha. E o caminho ninja dele era a resposta que o Nagato não havia encontrado por conta própria. Mas com a vila agora completamente destruída e o que sobrou lá da Akatsuki ainda do lado de fora, os problemas estavam longe de terminar. E algo que eu manteria do final original de Naruto seriam as articulações do Danzo. Com a Tsunade se recuperando, o Danzo facilmente manipula os conselheiros e se torna o sexto Hokage, passando na frente do Kakashi ou de qualquer outro nome. E o Danzo ser Hokage é muito importante para o que vem em seguida. Capítulo 2 seria Guerra Civil em Konoha? Capítulo 2. A Aliança Uchiha. Após a derrota do Pain, o Tobi se veria sem muitas opções do que fazer em seguida. E aqui entra uma grande diferença do meu final de Naruto pro final do Kishimoto. O Tobi não iria atrás do Rinnegan do Nagato. O Rinnegan seria uma evolução do Sharingan ao invés de seu próprio Dojutsu. Evolução.
é uma das coisas que eu mais desgosto sobre a reta final de Naruto. O clã Uchiha já havia recebido destaque demais na história, e embora o Sasuke seja o co-protagonista de Naruto, nem tudo precisa estar relacionado ao clã Uchiha. Já tivemos Sasuke, Itachi e o próprio Tobi com seu Sharingan. O Rinnegan não precisa ser algo dos Uchiha. Com isso, Mas não é algo só dos Uchiha. Aí é que tá. aquela luta entre Tobi e Konan não acontece. Ao invés disso, o Tobi vai até o Sasuke e começa a articular a sua carta na manga para capturar a Nove Caudas. Veja bem, se eu te perguntasse qual é o maior ponto fraco do Naruto, o que você diria? Ele depender tanto O maior ponto fraco do Naruto é o emocional dele. Se você mexer com as pessoas que ele gosta, usar elas de refém, ele ficaria incapaz de fazer muita coisa. Então, ele é um herói, cara. Fica bem difícil de ele salvar todo mundo, por mais que ele possa ser várias pessoas. dos Clones das Sombras, o modo sábio só durar alguns minutos, o selo da Nove Caudas. Nada disso. O ponto fraco do Naruto é o Sasuke. E o Tobi sabe O Sasuke também, é. disso. Alguém que havia acabado de derrotar os 6 caminhos do Pen, logo após aprender o modo sábio e ainda nem havia usado todo o seu poder na Nove Caudas, seria um adversário muito difícil para ser derrotado. O que eu falei com relação do ponto fraco dele ser as pessoas foi porque quando ele perdeu o Neji, por exemplo, ele ficou facilmente manipulável de cair pro outro lado, pra ir junto com o Tobi. Ele quase estendeu a mão, tá ligado? E é por isso que o Tobi usaria o Sasuke como seu grande trunfo contra o Naruto. A proposta do Tobi pro Sasuke seria bem simples. Você me ajuda a capturar a Nove Caudas na Vila da Folha, e eu te ajudo na sua busca pelo Danzo, que Mas ainda falta o Killer Bee, né? Nessa parte. Eu acho que ainda falta o Killer Bee. agora era o Hokage. A gente sabe que após descobrir a verdade sobre o Itachi, o Sasuke não estava pensando muito a longo prazo. Ele só queria se vingar do Danzo e dos Conselheiros da Folha. E é por isso que ele aceitaria a proposta do Tobi. Capítulo 3. A Quarta Guerra Ninja. Calma, a Quarta Guerra Ninja que eu proponho é um pouco diferente da do Kishimoto. O princípio é o mesmo, a Akatsuki tem que ir atrás dos 2 Jinchuriki que restaram, mas esse arco seria estruturado de uma maneira completamente diferente. Isso porque a batalha não se daria ao redor de todo o mapa de Naruto, mas sim em direção à Aldeia da Folha. Tobi e Sasuke anunciariam publicamente que eles iriam até a Vila da Folha, atrás da Nove Caudas e do Hokage. E ao fazerem isso, eles colocariam tanto Naruto quanto a Vila da Folha em xeque. Ao saber que o Sasuke estaria indo em direção a Konoha atrás do Hokage, o Naruto nunca aceitaria ir para outro lugar se esconder. Essa era a chance do Naruto finalmente confrontar o Sasuke, mesmo que os riscos fossem bem altos. Para diminuir os riscos ao sexto Hokage, a reunião dos 5 Kage se daria de forma remota, não presencial, talvez com algum jutsu no estilo do que a Akatsuki usa ou com videochamada. Não sei Nossa, isso não seria nada prático, mano. se você se lembra, mas existe Zoom no universo de Naruto. Com o Sasuke e a Akatsuki em direção à Vila da Folha, a Quarta Guerra Ninja estava anunciada, mas nem todo mundo iria querer participar. A Aldeia da Pedra e a Aldeia da Névoa se absteriam de participar do conflito, alegando que seus respectivos Jinchuriks já haviam sido capturados e que seus territórios não estavam em risco. A Aldeia do Relâmpago também não iria entrar na guerra, argumentando que tanto Sasuke quanto o auto-intitulado Madara Uchiha eram problemas da Vila da Folha. Ao invés Nossa, não. Isso não faz sentido. Não é problema da Vila da Folha, uma vez que o Sasuke tava tentando pegar o Bi já, né? Mas assim, você vai mudar isso também? Então, tipo assim, o Bi nunca foi atacado pelo Sasuke. Tá. Ok, nesse cenário aí que não teria nenhuma interferência, o Raikage pode mandar essa mesmo. Mas tem que lembrar que a Yugito já tinha sido roubada. A Yugito já tinha sido sequestrada e eles já tinham perdido um Jinchuriki. E tem outro na mira, saca? Meio que é problema deles. O Sasuke pode não ser, porque tecnicamente não atacou o Bi, tá bom. Mas os caras vão atrás deles. Então eu já acho que é uma inconsistência eles não ligarem pra isso, não quererem aliança pra catar os caras, saca? Pra mim não faz muito sentido. disso, o Raikage forçaria os seus esforços em encontrar e proteger o Bi. A única vila que aceitaria se juntar à Folha contra a Akatsuki seria a Vila da Areia, liderada pelo Gaara. Após praticamente travar uma guerra contra Konoha no Naruto clássico, a Vila da Areia agora colocaria seus ninjas à disposição da Folha, ajudando não só a criar um perímetro ao redor da aldeia, mas também a proteger o Naruto e o sucessor Hokage. Sabendo que iria ter que enfrentar o poder de 2 vilas ninja, o Tobi não iria para Konoha despreparado. E é então que entram os Zetsus na história. Capítulo 4. O Segredo de Zetsu.
É aqui que as coisas começam a ficar complicadas. O Zetsu é um dos personagens mais importantes de Naruto. O problema é que a gente acabou só descobrindo isso bem no final. E esse misterioso membro da Akatsuki acabou por ser muito mais importante do que qualquer um poderia imaginar. Uma criação direta da Kaguya, alguém capaz de derrotar Madara Uchiha. Pois na minha versão, isso não aconteceria. Ao invés do Zetsu ser a extensão de um Obrigado. poder alienígena, eu sugiro que o Zetsu fosse simplesmente uma criação de Madara Uchiha. E quando eu digo Madara Uchiha, eu me refiro ao verdadeiro Madara, aquele que lutou com Hashirama e foi exilado da vila. Eu manteria a ideia do Madara ter sobrevivido à luta contra o Hashirama e ter envelhecido em algum lugar escondido de tudo e de todos. E eu também manteria o fato do Madara ter salvo e manipulado o Obito. Isso Mas então qual que era o plano do Madara? Se o Rinnegan não era algo dos Uchiha, como é que ele iria desbloquear o Rinnegan pra usar no Nagato e ter o Hinata Tensei, né? Como é que vai ser essa parte? tudo faz muito sentido e foi uma das minhas revelações preferidas do final de Naruto. O Tobi ser o Obito era algo que já estava claro há bastante tempo, e não faria nem sentido a gente pensar em mudar isso. E quem melhor para estar por trás da transformação do Obito no vilão que lideraria a Akatsuki que o Madara Uchiha? Mas o que eu mudaria seriam os planos a longo prazo do Madara. Ao invés de orquestrar para que o Obito o eventualmente ressuscitasse usando o Hinata Tensei do Rinnegan, o qual ele nem teria acesso nessa versão da história, porque o Rinnegan aqui não tem nada a ver com Sharingan, o Madara simplesmente passaria os seus planos e objetivos para o Obito. É isso mesmo que você ouviu. Mas então como que ele iria reviver? O Madara não seria ressuscitado, tampouco iria orquestrar para ser ressuscitado. Ele simplesmente manipularia o Obito a carregar o seu plano, a levar a sua visão para o mundo ninja em diante e um dia lançar o Tsukuyomi infinito. Cara... Ok. Funciona. Se ele não for revivido, funciona. Essa talvez seja a parte mais polêmica desse meu final de Naruto, mas eu acho que a reta final da história fica muito melhor se a gente remover o Madara e o Edo Tensei da equação. Não fica. Tirar não dá, mas modificar seria o ideal. Modificar o Edo Tensei seria muito bom. E modificar o Madara, porque o Madara tem resposta pra tudo e isso é ridículo. Chega um ponto que nem faz sentido. Como ele fez isso? É o Madara. Entendi. Ele faz coisas que nem fazem sentido fazer? É isso aí. Ele sai do controle do Edo? Sai. Mas o Edo tá sendo desfeito, ele consegue sair do controle. Por quê? Porque é o Madara. Saca? Naruto é uma história de perdão sobre como o ódio gera ódio e que o caminho correto é a aceitação e mudança. O personagem do Naruto tenta perdoar geral mesmo com as merdas que eles fazem, porque se põe no lugar do próximo, por isso a morte do Kakuzu pra mim é um erro. A morte do Kakuzu nas mãos do Naruto não faz o menor sentido, é uma parada muito nada a ver. O próprio Naruto fala, tipo assim, eu não posso esperar que a Tsunade lute as minhas lutas, mas aí ele vai lá e luta as lutas do time 10. Saca? Não é sua luta, irmão. Você tá se metendo numa parada que os caras estão indo de livre e espontânea vontade de vingar o mestre, saca? É por isso que Bleach às vezes brilha um pouco mais que Naruto, na minha opinião, cara. É, tipo, tudo gira muito em torno do Naruto e Sasuke, Sasuke. Saca? Os outros personagens ficam bem apagados e, tipo... Em Bleach, por exemplo, a gente tem aqui a questão de que nem toda luta é sobre morte. Algumas lutas são sobre honra. Então, tipo, a Rukia, né, tem essa parte, essa questão. E é muito bom, cara, é muito bom. Faltou isso em Naruto, cara. Faltou isso em Naruto, infelizmente. Mas, voltando aqui. Por um lado, a gente não teria momentos como Madara contra a Aliança Shinobi ou Madara contra os 5 Kages. Cara, sem o Madara e sem os Edos pra ter as reflexões e tudo mais, pô, o final do Sasori foi muito bom. Vários finais foram muito bons de personagens graças ao Edo. Mano, muita gente não lembra, mas o final do Hanzo Salamandra foi muito bom, cara. Muito bom. Saca? O Edo Tensei, querendo ou não, por mais merda que ele seja em alguns pontos de escrita, ele tem um valor. Tem um valor. O retorno desses personagens é bom. Todos os Kages voltarem é bom. Mostrar como era o Chuchikage, o Mizukage antigo, o pai do Gaara, flashback do pai do Gaara, finalização do Gaara, finaliza o arco do Gaara inteiro, saca? Não dá pra tirar o Edo. Dá pra você corrigir o Edo. Colocar aí outras coisas, outras questões mais condicionais, talvez, questão da emoção, pá. Dá pra brincar. Mas tirar o Edo, não dá. Tira muita coisa. Tirar o Ginkaku e o Rinkaku, beleza, pode tirar. Ginkaku e Kinkaku podem sair, não tem problema. Sabe, essas coisas assim você pode polir. Melhorar o Kakuzu, saca? Trazer o Hidan, talvez. Algo assim, saca?
melhorar nesse sentido. Mas tirar o Madara... tirar o Madara eu gostei da ideia porque passa mais a imagem de tipo, não, ele morreu de fato. O Madara está morto. Mas assim, sem o Madara vivo ali na nossa cara, como que a gente ia ver o potencial do Madara? Saca? Nunca ia ter um teto pra saber o quão forte era o Hashirama e o Madara. Precisaria de um spin-off ou coisa do tipo. Então, não tiraria, mas eu mudaria. Não tiraria isso. Acho que não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Mas por outro, a gente poderia focar nas coisas que realmente importam. Naruto e Sasuke. O problema do retorno do Madara... Né? Naruto e Sasuke. Porra. Estamos falando de um mundo inteiro, mano. Naruto e Sasuke. Claro, tem que finalizar eles bem, eles são os protas. Mas, cara, se você tirar o Edo, saca? Tira muita coisa. Muita coisa. É que assim que ele entrou na Quarta Guerra Ninja, Naruto deixou de ser sobre Naruto e Sasuke e passou a ser sobre Madara e Hashirama. Nunca deixou de ser sobre Naruto e Sasuke. Isso não quer dizer que o Madara não teria mais influência no final de Naruto. Por que tá falando sobre Madara e Hashirama? Porque eles são reencarnações de Ashura e Indra, que são o quê? Do Naruto e Sasuke. Tecnicamente, é o mesmo ciclo. Então, tipo assim, Naruto, querendo ou não, fala sobre quebrar o destino, e isso tem tudo a ver com o destino. Tá? Mais uma vez, tem tudo a ver com o destino. Pelo contrário, todo o plano do Obito seria uma extensão da vontade do Madara, a formação da Akatsuki junto do Pain, a busca pelos bijus, o ressurgimento do 10 Caudos, o Tsukuyomi infinito, tudo isso teria sido ideia do Madara, com a diferença de que o Obito é quem executaria esse plano. Dessa forma, a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. A ideia é muito boa, mas sem o Madara lá pra ver tudo isso, pra fazer tudo isso, pra ter tudo isso junto com o Edo, sabe? Não dá. O Madara continua sendo uma grande influência no mundo ninja, mas o Obito não perderia seu status de vilão principal para se tornar o sidekick de um personagem que a gente nunca tinha visto no presente até hoje. Não, mas ele virou um sidekick de um personagem que narrativamente é maior que ele. Saca? Esse que é o ponto. O Obito, eu amo o Obito. Eu acho ele o melhor personagem de Naruto. E eu acho ele mais legal que o Madara. E eu acho ele melhor que o Madara também em muitos pontos. Mas narrativamente o Obito é menos importante que o Madara. Narrativamente. Ele é menos importante. Por mais que o Obito tenha mais interações, ele tenha arquitetado tudo, ele é as mãos do plano do Madara, sabe? Ele tem essa diferença. Mas, narrativamente, o Madara tá acima do Obito. Por quê? O Obito é a contraparte do Naruto. É o Naruto do mal. É o Naruto que deu errado, saca? O Madara... ele é literalmente a contraparte do Sasuke envolta na trama principal de Naruto, que é a parte da ressurreição. Hashirama e Madara, Naruto e Sasuke, saca? Hashirama e Madara estão acima de Obito e Kakashi narrativamente falando, saca? Eles não são parte do ciclo de reencarnação que guia o mundo para a paz. Não. Eles fazem parte disso indiretamente, eles não estão dentro desse ciclo. Então, acabam sendo, sim, inferiores. A releitura dos Zabus e Haku também é muito boa, o Hanzo, os Kages revividos, os personagens místicos, tudo isso é legal. Sim, tudo isso é importante. Inclusive, a parte que revivem os Kages pra evolução do Sasuke, cara, isso é essencial. O Sasuke conversando sobre destruir Konoha com quem criou Konoha, não dá pra tirar isso. Saca? Não dá pra tirar o Edo. Tirar o Edo é a mesma coisa que tirar a conclusão. E é uma conclusão necessária. Senão fica muito sem peso, fica muito súbito. Tirar o Edo é uma maneira preguiçosa de resolver o Holy. É uma maneira preguiçosa de resolver o problema. Não dá pra tirar o Edo. Tirar o Edo você tira, mano, camadas e camadas e camadas de profundidade. Sem o Madara na história, a gente ganha tempo para focar na verdadeira batalha que tinha que ser o foco do final de Naruto. Naruto versus Sasuke. Capítulo 5. Mas esse foi o final da história. Todos contra Sasuke. A Quarta Guerra Ninja estava acontecendo, e a cada dia que passava, o exército de Zetsus da Akatsuki, liderado por Tobi e Sasuke, se aproximava mais da Vila da Folha. Só que no caminho, entre a Akatsuki e a Vila da Folha, estaria um outro exército formado por shinobis, tanto da Folha
quanto da areia. O Naruto iria querer sair da vila e ir em direção ao Sasuke, mas o Kakashi e o resto da vila iriam se esforçar para manter ele lá. O Naruto não precisava se esconder, mas ele não podia sair da vila. O plano da Folha da Areia era parar o Sasuke e Akatsuki antes deles chegarem próximos o bastante ao Naruto. Mas esse plano estaria fadado ao fracasso, e o Shikamaru sabia disso. Assim, para evitar que chegasse a hora em que Sasuke pisasse na vila e Naruto tivesse que lutar contra seu grande amigo em uma batalha que poderia destruir o que havia restado de Konoha, o Shikamaru proporia um plano de última hora. Sem contar ao Naruto ou mesmo ao Danzo, Shikamaru formaria um time de elite para se infiltrar no lado inimigo e dar um fim ao Sasuke Uchiha antes que ele chegasse mais perto da vila. O time? Você já sabe. Choji, Neji, Kiba e Shino. Basicamente o time que foi atrás do Sasuke no clássico. Isso seria foda. Isso seria bem foda. O time que foi resgatar o Sasuke e lutar contra o Sasuke, eu admito. Potencial. Potencial tem. Tem potencial. Com a adição do Shino, que sempre reclamou de não ter sido parte daquele esquadrão. O time do Shikamaru chegaria bem perto do Sasuke, mas tal como aconteceu no clássico, eles falhariam por algum motivo. Ainda assim, eles fariam com que Sasuke tivesse que se colocar bem no centro do campo de batalha, e é então que Gaara tentaria parar o Uchiha. Eu sempre desejei que a gente tivesse uma revanche entre Sasuke e Gaara, e embora eles tenham se encontrado lá no arco da reunião dos Kages, não foi uma batalha muito extensa. Aqui haveria um... Mas o Gaara não poderia ir, porque ele tecnicamente estaria encarregado da guerra, pô. Ele... Só se o Gaara dessa forma aí não tivesse encarregado da... Tá vendo? Tem muitas nuances, cara. É muito difícil de manter todo esse roteiro. Grande embate entre Sasuke e Gaara, e o Kazekage faria de tudo para parar o Uchiha e talvez até salvá-lo de si mesmo, da mesma forma que o Naruto havia feito para ele. Seria uma batalha de grandes proporções, algo de nível épico, mas que terminaria com a vitória do Sasuke. Porra, mas o Sasuke... Mano, o Sasuke iria solar todo mundo lá sem diff, tá ligado? O Sasuke já ia acabado pra essa luta. Querendo ou não, ele teria que cansar um pouco contra 5 Jonins ali, né? Ele iria cansar contra 5 Jonins. Nem que o Shino absorvesse parte do chakra, uma estratégia do Shikamaru fosse bolada lá e com preparo, ele seguraria... Eles podem perder, mas assim, eles vão nerfar o Sasuke. Agora, Sasuke nerfadaço contra o Gaara, é com o Sharingan Eterno isso? Ou sem Sharingan Eterno? Porque ele não falou. Supondo que tem o Sharingan Eterno, né? Porque aí é foda. E outra coisa, o Danzo com Koto Amatsukami. Aí, cara. O Koto Amatsukami você não pode deixar vivo. Se você tira a reunião dos Kages, você tira a morte do Danzo até agora. E o Danzo teria manipulado geral. Geral. Beleza, não teve reunião presencial, talvez o Koto não funcione na tela, né? Faz sentido não funcionar na tela. Mas, cara, ele poderia manipular muita gente que entrasse em Konoha. Qualquer um que ele entrasse em contato, cara. Se o Sasuke entrar em Konoha, Koto Amatsukami no Sasuke. Putz, você vai ficar com a gente, Sasuke. Você agora é nosso aliado. Você vai lutar pelo bem de Konoha, que nem seu irmão. Putz, é verdade, eu vou lutar pelo bem de Konoha. Tá ligado? Se ele não tirar o Koto desse roteiro, esquece. E após se recuperar com a ajuda da Karin e dos Zetsus, o Sasuke chegaria ainda mais perto da Vila da Folha. Tá bom, se ele colocar a Karin aí como parada pra ele se recuperar contra os moleques, faz sentido. Ainda assim tem os outros problemas que eu falei. Capítulo 6. Ecos do Vale do Fim. Cansado de esperar, o Naruto iria em direção à batalha. E a única coisa que Sakura, Sai e Kakashi poderiam fazer era ir com ele. E mais ou menos próximo ao Vale do Fim, o time Kakashi encontraria o time Falcão, juntamente do Kisame, exceto que o Sasuke não estaria com eles. Enquanto Kakashi, Sai e Sakura ficariam para trás enfrentando Jugo, Suigetsu, Karen e Kisame, Naruto iria em direção ao Vale. Ficariam para trás enfrentando Jugo, Suigetsu, Karen e Kisame. Meu Deus do céu, mas não tem jogo não, tá? Não tem jogo não, tá? Aqui não tem jogo. E cadê a Karin? Onde é que tá a Karin nessa equação? Naruto iria em direção ao Vale do Fim, atrás do Sasuke. E chegaria a hora da luta que todos estavam aguardando. Ao invés de lutarem aos 45 do segundo tempo, logo após o Sasuke ajudar a salvar o mundo, Naruto e Sasuke se enfrentariam no ápice da Guerra Ninja. Valeu aí, meu mano Leonardo de Miranda. Já tô saindo também, já tô atrasado, me fudi, tô ferrado, tô cagado, vou chegar lá todo fedorento. Mas valeu, meu mano Leonardo de Miranda, tamo junto aí, mano. Sasuke estaria tentando destruir o Hokage e a vila, e se para isso ele tivesse que passar por cima do Naruto e acabar entregando 9 caudas de bandeja para Akatsuki, não teria problema. A batalha aqui poderia ser idêntica que a gente teve no final de Naruto.
Tirando, obviamente, o Rinnegan e todas aquelas transformações de Rikudo Sennin que Naruto teve. Toda a emoção, todos os flashbacks que a gente teve na luta final entre Naruto e Sasuke aconteceriam aqui. A diferença é que isso aconteceria um pouco antes do que aconteceu no mangá. E o desfecho dessa luta? Empate técnico. Tanto Naruto quanto Sasuke estariam caídos e esgotados no Vale do Fim, sem conseguir se mexer. E isso deixaria fácil para o Obito capturar a Nove Caudas. Capítulo 7. O desfecho da Guerra Ninja. Tendo capturado Naruto, Obito pegaria o Sasuke e retiraria seu exército do campo de batalha. Após a poeira baixar, o mundo ninja perceberia que a ameaça da Akatsuki era ainda maior do que eles pensavam, e que se eles extraíssem a Nove Caudas, teriam o poder de todos os bijus. Nisso, Ainda falta o Bi. a gente pode considerar que o pedaço lá do 8 Caudas já teria sido suficiente. Ah, tá. Porra. E é aí que as 5 nações ninjas finalmente se juntariam, dessa vez em um esforço comum para salvar Naruto Uzumaki antes que fosse tarde demais. Temendo que o Sasuke fosse se tornar uma variável muito perigosa, o Obito manteria ele capturado. Aí era só o Obito chegar e pegar o Naruto e GG. Nesse caso, sim. O Obito já tinha o Naruto, então ele não precisava mais do Sasuke. E tal como aconteceu lá no arco do resgate do Kazekage, os nossos heróis eventualmente chegariam até o Naruto. E quem ajudaria eles a chegar até o Obito e resgatar o Naruto seria Konan, que na minha versão teria sobrevivido até o final. Mas seria tarde demais. A Akatsuki teria retirado a Kyuubi dele, e o Naruto não estaria mais vivo. Mas a Konan tá tá bem jogada de lado aí, mano. Nossa, bem. O final dela no mangá foi melhor que esse aí. Até que a Tsunade traria ele de volta, usando o mesmo jutsu que a vovó Tia usou no Gaara, e dando a sua vida em troca da do Naruto. O Naruto estaria de volta. Legal o final. Legal o final. Da Tsunade, legal. Da Tsunade foi bom. A Tsunade morrer dessa forma seria bom. Muito abalado pelo que a Tsunade havia feito, mas tendo que se colocar de pé para enfrentar o mais novo Jinchuriki do 10 Caudas. Capítulo 8. Batalha final e epílogo. A minha batalha final de Naruto seria bem simples. O time 7 original, liderado pelo Kakashi, contra o Obito versão Jinchuriki dos 10 Caudas. O Sasuke acabaria se juntando a eles após ter sido traído pelo Obito e ter percebido que ele havia sido usado esse tempo todo. Isso seria muito merda. Se Sasuke retornasse e ajudasse eles, porque, não, o que eu fiz? O que eu fiz? Estava cego pelo... Não. Isso seria bem merda. Esse final aqui tá pior que o original até agora, tá? Tem coisas que eu gostei, mas tem coisas que não dá, cara. Também porque a missão dele ainda não havia sido concluída, e nem poderia ser se todo mundo entrasse num Genjutsu infinito. Seria basicamente aquela luta final contra a Kaguya, mas com o Obito no lugar da Kaguya. E a partir daí, a gente pode acelerar as coisas. Obito seria derrotado e redimido com o Toku no Jutsu. Os bijus seriam salvos e liberados para viverem em seu próprio mundo, com Naruto convencendo a todos os Kages a nunca mais mexerem com eles. O Danzo estaria preso em um lugar ao redor do campo de batalha após o resto da Aliança Shinobi descobrir que ele estava usando seu Sharingan para controlar todo mundo. Sabendo disso, o Sasuke finalmente teria a chance da sua vingança, mas após uma longa conversa com o Danzo e após ter refletido sobre o legado do clã Uchiha durante sua batalha com o Obito, ele não o faria. O Sasuke deixaria a Vila da Folha lidar com o Danzo, encerrando assim o ciclo de dor e conflito que havia se instaurado entre os Uchihas e a Folha desde o surgimento da vila. É isso. Sem Edo Tensei, sem Madara e sem Kaguya. O time 7 voltaria para Konoha. Sasuke pagaria por seus crimes, tal como acontecia no final original, e eventualmente todos viveriam felizes para sempre, até o Boruto nascer. Mas e aí? Gostou do meu final de Naruto ou prefere o do Kishimoto? Prefiro do Kishimoto. Mas o seu é mais pé no chão, isso é legal. Mas o seu tira desenvolvimento de muitos personagens, tira também eventuais power creeps, o que é legal. Mas ainda assim, tira muita coisa importante. Muita coisa importante. E coloca aí algumas coisas que só não fazem sentido. A redenção do Sasuke é muito súbita, não faz sentido. O Danzo... Cara, o Danzo precisa morrer, saca? Eu gostei da ideia do Sasuke não matar o Danzo, mas o Danzo precisa morrer pelo bem do roteiro. Porque o Koto é um problema muito grande, saca? Você tem noção que o Koto funcionaria no Sasuke e ele poderia só... eu espero o Sasuke chegar que eu controlo ele. Tá tudo bem, eu consigo lidar com ele. Porque eu tenho o Koto. E agora dá pra usar o Koto, né? Então, tipo assim... Saca? Não funciona desse jeito. Gostei das ideias maneiras. Algumas paradas não fazem o menor sentido. Tipo, essa luta aqui não passa de 5 min. Eu acho que essa luta aqui não passa de
vai, 5 minutos não, vai, 10, não passa de 10 minutos essa luta aqui, não passa de 10 minutos. O Kisame já é um monstro de chakras. Se você for dar mais pra ele usando a Conan, esquece. Conan não, a Karin, esquece. Esses dois aqui, porra, mano, só não dá, só não dá. Mas legal, gostei, tá? A ideia é boa, dá pra melhorar. Se você tivesse feito esse vídeo mais longo, eu acho que você conseguiria fazer um final melhor que o do Kishimoto, mas desse jeito assim, infelizmente não está superior, meu mano. Infelizmente não está. Tá bom? Mas achei legal a ideia. Sem Edo Tensei não existe uma redenção boa pro Sasuke, porque ele não falou com os Kages e não falou com o Itachi. Sem ele falar com o Itachi, ele não conseguiria melhorar por causa daquele ponto da ponta solta que foi aberto antes da invasão de Konoha. Esse que é o problema. O Sasuke precisa de uma redenção. Então, não consertou, mas achei muito legal, gostei e parabéns. Foi uma boa tentativa, mano, achei maneiro. Vou depois me inscrever no canal do Marcelo Conix. Você parece bem interessante, meu mano. Parabéns. Só isso que eu tenho a dizer.